Bom dia Calma que meu quarto vazou. a todos e todas no do Rei Leão. Seja muito bem-vindo. Ei, Piago. Mais uma aula de história, tá bom? Eu posso estar andando aqui, gente. Começamos bem, com uma Vou ótima... começar todo vídeo assim. Todo vídeo começa assim, né? Beleza, né? Não, gente, eu vou fazer na minha cama. Eu não vou mais fazer na mesinha, não. Aí eu Eu faço... vou rever essa aula só por causa disso. Meu Deus do céu. Também tem o microfone, ó. Bem, bora lá? Vamos começar? Vamos! Gente, módulo 10, último módulo da apostila número 2, tá? E a gente vai trabalhar sobre... Tá aí, olha a frase do módulo 10. Do regional para o nacional. Do regional para o nacional. A nação. Ora, quando você está nesse processo, a gente está num processo, galera, de... Lembra? Renascimento comercial, renascimento urbano, aí veio a peste bubônica, né? A gente viu os problemas, vimos rebeliões dos camponeses, né? Vimos a sacanagem que fizeram com eles, aumentando os impostos, diminuindo os salários, né? Por causa da pandemia, enfim. Daí, o que acontece, tá? Essa aqui vai ser uma aula introdutória. Professor, depois eu queria entender direitinho como vai ser a prova de recuperação, por favor. Isso, ó. A prova de recuperação vai acontecer o seguinte, gente. Quem fizer a prova de recuperação, não é para você... você não vai precisar, não é para você consultar, entendeu? Não faça com consulta, faça sozinho, faça sozinha, tá? A prova, ela tá tranquila, tá? Creio eu, tá? Se vocês fizerem a prova trimestral, dá uma lida lá de novo naquela prova que tá lá, tendo as questões, dá uma olhadinha, que não vai sair... A prova é diferente. Só que não sai muito daquele contexto, tá? É o mesmo tema, então é isso, tá bom? Beleza? Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês dão um oi pra mim aí no chat. A prova de história, se eu não me engano, eu não sei, saiu o calendário, não é segunda-feira, então você tem todo o tempo aí pra você estudar para a prova de história. Se tiver alguma dúvida, eu tiro e é isso aí. Então, na segunda-feira a gente tem aula, então se tiver alguma dúvida, fala comigo, tá? Pode ser na aula também, beleza? Estude e é isso aí, vai na paz, beleza? Tá bom? Bem, então, a gente está nesse processo em que você começa a ter cada vez mais um pouco de uma fragilidade, uma transformação do mundo feudal. Não vai ter férias de julho, Alan. Já teve, né? As férias de julho foram antecipadas. Então, turminha, triste, né? Ai, queria tanto férias de julho. Enfim. Não se esqueçam... Deixa. Não se esqueçam que nós estamos no período de Baixa Idade Média, crise do sistema feudal. E essa crise do sistema feudal, a gente vai conseguir perceber que você tem dois modelos em combate, dois modelos em disputa. O modelo feudal, que eu vou retomar aqui com você, o feudalismo, e um novo modelo de um novo setor que vai surgir no meio disso tudo. Tudo bem? Quem é que vai surgir aí como grande novidade no mundo, na Baixa Idade Média? Qual é o setor social, hein? Consegue me falar? Os comerciantes? Burguesia? A burguesia. Comerciantes. Perfeito, gente. Ufa, maravilha. Vai ter férias de julho, mas meu aniversário. Maravilha, Alan. Dia 29 de julho. O aniversário ainda conta, né? Conta. Bem, você tem então a disputa entre nobres e burguesia. Você tem um choque de interesses, certo? Tem aí a nobreza, o local em que a nobreza vive, que é o senhor feudal, tá aí o feudo, o castelo, e a burguesia, a cidade, né? O surgimento das cidades. Ora, a nobreza, a nobreza, ela representa o modelo feudal, o modelo do sistema feudal. E eu vou colocar mais uma vez o modelo do feudalismo, que ele chegou no seu auge e aí a gente está vendo já a crise dele há muito tempo, né? Só para a gente conseguir recordar. Por exemplo, a nobreza,
ela tinha uma relação específica dela, uma relação que só acontecia entre nobres. Alguém lembra o nome dessa relação? Suzerania e vassalagem. Perfeito, a relação de suzerania e vassalagem, né? Em que o nobre doa a terra para um outro nobre, em troca o outro oferece fidelidade, É né? uma história bem antiga. Exato, né? Enquanto estávamos bem. Então perceba, essa relação de suzerania e vassalagem, se eu só dou terra para aquele que é nobre, concorda que a terra fica concentrada só com a nobreza? Sim ou não? Quer dizer, sim ou sim? Sim! Maravilha! Então fica concentrado com a nobreza, tá? Essa terra. Ela fica concentrada com a... Ai, meu Deus. Ai, me deu uma dor de cabecinha agora. Peraí. Calma aí. Nossa. Passou. Nossa, que estranho. Vem aqui na sobrancelha. Enfim. Então, a gente... Onde eu estava? Ah, sim. Essa concentração de terra só na nobreza, porque a relação de suzerania e vassalagem, essa relação de doar terra e receber fidelidade, só acontece entre nobres. Portanto, percebam, você não tem mobilidade social. Essa relação de suzerania e vassalagem mostra que a sociedade ela é estamental. Lembra? A sociedade estamental não há mobilidade social, não tem mobilidade social. Se nasceu nobre, vai ser nobre para sempre. Se nasceu camponês, vai ser camponês para sempre. Você não vai ter acesso à terra. Mas aí teve um conflito. A terra, certo? Esse é o sistema feudal, né? Vai entrar, sim, Henrique, vai entrar em choque com o interesse da burguesia que eu vou mostrar já já. A nobreza está localizada no mundo rural, né? Ela está no mundo rural, então o senhor feudal, o feudalismo, ele funciona no mundo rural e a agricultura é de subsistência. Deixa eu ver aqui. Adriano, do sétimo... E é agricultura para sobrevivência. Calma. Adriano, você consegue falar ou não? Consegue sim, ó. E aí, você lembra, Adriano, o que é agricultura de subsistência? A entrada do microfone. Ah, tá. A entrada tá quebrada. Beleza. Posso falar? Posso falar pro Tinha aqui o Pedro Henrique, aqui do 7º B. professora na próxima você me escolhe. Não. Pedro. 7º B. Pedro Henrique, 7º B. Cadê? Pode falar, Fernanda. Agricultura de subsistência é quando você planta só para o seu cultivo, só para a sua família. Isso. Sobrevivência. Só para a sua sobrevivência. É isso mesmo. Beleza. É isso aí. Então, essa era a característica do mundo feudal, né? Agricultura para sua sobrevivência, né? Só para sua subsistência, certo? Bem, outro fator é a servidão, né? A relação de servidão. Você tinha, então, os camponeses que tinham dívidas com o senhor feudal, então acabavam virando servos, né? Trabalhavam para o senhor feudal e pagavam muitos impostos. E cada feudo tinha uma autonomia. Autonomia. O que significa o nobre ter autonomia, Gabriel Cardoso? Cardoso, bom dia. Cardoso, bom dia. Professor, posso responder? Dormiu, cara. Pera aí, Caio. Cardoso. Cardoso? Gabriel? Ou ele dormiu, ou ele foi fazer alguma coisa, ou ele não tá podendo falar. Um dos três. Ele Fala no chat. nunca responde, professor. Ah, é? Então tá. Gabriel, você tá aí? Nem no chat responde? Então eu vou tirar. Vou remover. Não tá vendo aula, então.
Vou remover. Aí pede para entrar de novo. Fala, Caio. O que significa a nobreza ter autonomia? A nobreza ter autonomia, professor, a nobreza ter controle? Boa, é isso. Controle, liberdade, né? Ela tem o nobre na sua terra, ele tem autonomia, liberdade de criar a sua própria lei. Por isso que o mundo feudal é aquele mundo fragmentado, né? A política é fragmentada, lembram? Política fragmentada. Cada feudo vai ter sua lei, cada feudo vai ter sua moeda, cada feudo vai ter seu peso e cada feudo vai ter sua medida. Muitas vezes, um exemplo, quem já viajou de avião, né? Estamos a uma altitude de 9.000 pés. Pés de quem, cara pálida? Dá vontade de falar para ele. Pé de quem? O meu pé era o pé de algum, sei lá, importante nobre ou algum importante rei que tinha como medida o seu pé, por exemplo, né? Tantas polegadas, não sei, polegadas pode dividir polegar? Não sei, aí eu não sei dizer. Mas existiam alguns feudos que a medida base era o nariz, era a palma da mão, existia. Então era uma coisa uniforme, era a medida daquele feudo. Então cada feudo tinha sua lei, moeda, peso e medida. Certo? Essa era a estrutura do sistema feudal que entrou em crise. Né? Essa estrutura do sistema feudal ela entrou em crise. Por que ela entra em crise, essa estrutura do mundo feudal? Porque você tem muitas mudanças, muitas transformações. Vem, por exemplo, a burguesia. E aí eu já vou falar dessa transição já no próximo slide. A burguesia tem um objetivo diferente da nobreza. Né? A burguesia, ela quer uma maior mobilidade social, por exemplo. Ela quer ter acesso a benefícios, acesso a determinados, não privilégios, mas na verdade lutar contra o fim de alguns privilégios que só o nobre tem. Né? Por exemplo, acesso à terra, direito à terra. Tá? Diferente da nobreza, a burguesia vive no meio urbano, certo? No mundo urbano, as cidades voltam a ser habitadas, onde você tem comércio. Então, não é uma agricultura de subsistência, são sobras. Se eu faço comércio, é que eu tenho sobra de produtos, certo? E, em vez de ter uma relação de servidão no mundo urbano, você tem uma relação de consumidores, né? De vendedor e consumidor. Olha projetos diferentes, lógicas totalmente diferentes, certo? E a burguesia, turminha? A burguesia, ela luta pelo quê? Será que a burguesia... É interessante para a burguesia que cada região tem a sua moeda, seu peso e medidas? É benéfico para a burguesia isso? Acho que não, professor. Acho que não, Pro. Não. Deixa eu ver. Acho que não. Falou não. Não, por causa que, senão, eles teriam, para cada lugar que ele fosse se translocar, ele teria que trocar de moeda. Imagina. Ia receber uma moeda diferente. Perfeito, perfeito. Cara, imagine, gente. Imagine que em cada bairro, porque vamos pensar aqui na cidade de São Paulo, que ela é bem grande, né? Pensa, cada bairro é um feudo. Cada bairro é um feudo. Imagine que cada bairro que você for visitar, você tem que trocar a moeda. Cada bairro que você for visitar usa uma medida diferente. Usa um peso diferente. Nossa, que chato. Você ia ter um cofre para cada moeda. Tipo, por exemplo, moeda do bairro de Santa Catarina. A questão você vai ter vontade de sair do seu bairro? Não, né? Vai querer ficar preso. Comprado, é um processo. Você fala, mano, tem que trocar moeda. Ai, meu Deus, tem que... Como que é esse peso? É isso? E o dinheiro? Cadê? Aqui a gente está acostumado com quilos, mas se você for ver outros lugares no mundo, é pounds em alguns lugares. Né? A gente marca as coisas em quilômetros por hora, a velocidade. Nos Estados Unidos é milhas, então muda, é outro cálculo. Você fala, ai meu Deus, enfim. Né? Tem as libras, o peso. Além das moedas, obviamente, são diferentes. Então a burguesia... Tem libra o peso também. Sim, sim. A burguesia luta por uma unificação. De novo, então ela quer unificar a lei, que é uma lei que valha para todo o território, uma unificação de moeda, uma unificação de peso, uma unificação de medida. Ela luta, então, por uma unificação de tudo isso aí. Fala, Henrique. Por exemplo, vai que em um lugar é permitido uma coisa, mas
quando você vai em outro lugar, não é permitida essa coisa que você fazia. Por exemplo, é proibido chutar bola. E no seu lugar você chutava a bola. Você vai chutar a bola lá, você vai ser preso. Estava conflito. Leis diferentes. E quando eu falo aqui, além dessas leis, né, de algumas regras, leis econômicas também, lei para o comércio, né, são diferentes. Sim, comida também. Dificulta, né, você dificulta bastante essa mobilidade, essa movimentação que a burguesia quer, né? A burguesia quer visitar os locais, quer visitar diferentes locais para poder comercializar. E a burguesia social, hein? Lei diferente, uma moeda diferente, um peso, uma medida diferente atrapalham, certo? Então tá aí. Esse é o projeto. Essa é a disputa dos projetos entre nobreza e burguesia. Um desses projetos vai entrar em crise. É a nobreza ou é a nobreza? Bom, é a nobreza. Porque a ela representa o sistema feudal. A gente está vendo a crise do feudalismo. A gente está na baixa Idade Média. É a crise do feudalismo. Quem representa o feudalismo? A nobreza. Logo, é a crise da nobreza. Qual que é o início dessa crise da nobreza? Qual que vai ser, tipo, a segunda porrada, né? O segundo golpe que o sistema feudal toma. O primeiro golpe que o sistema feudal tomou foram as cruzadas. Porque foi a partir das cruzadas que se teve novas rotas comerciais, o comércio voltou a encher, né? Então, olha a crise do feudalismo. As cruzadas contribuem. Mas aí vem, senhoras e senhores, um período que aí é fatal. É fatal para o sistema feudal. Não vai dar mais para segurar. Que período é esse? É um período conhecido como o período de transição, a segunda transição, que é a crise do século XIV. O século XIV dá um ultimato para o sistema feudal. Porque é na crise do século XIV, Peste negra, né? Não só, né? Você tem a peste, peste bubônica, as doenças, você tem as guerras, você tem a Guerra dos 100 Anos, lembra lá, Joana d'Arc? Guerra entre Inglaterra. Sim, a mulher de Deus. 116 anos, né? Uma guerra de longa duração e, finalmente, a fome, né? Peste, guerra, fome. Então, essa crise do século XIV, provoca abalos na nobreza. A nobreza que representa o sistema feudal. O problema gera problema. Iniciava com o sistema feudal. Logo, como que isso aqui... Eu vou mudar de slide, tá? Já vou mudar de slide. Como isso enfraquece os nobres? Porque após a guerra, a fome e a peste, porque após o século XIV, a nobreza se enfraquece. A nobreza, ela... E aí a gente... Calma, Henrique. Foi mal. Eu vou mostrar para você passo a passo o que aconteceu. Beleza? No próximo slide, tá? Então, por isso que é um período de transição. Enfraquecimento da nobreza e, fortalecimento da burguesia. Vamos ver isso aqui. Achamos algo pior que 2020. Vamos lá ver. É que eu gosto dessas aulas, professor. Por isso eu tô animado. Vamos lá, tá? E agitado. Enfraquecimento dos nobres. Qual é a primeira coisa que os nobres sentem falta depois da peste, guerra, fome? O que eles sentem falta, a nobreza? Dinheiro? Não. O que o nobre precisa para ter riqueza na sua terra? O que ele precisa? Autonomia. Não. As pessoas. Ele já tem. Isso. As pessoas. Pessoas, servos, né? Só que a peste bubônica matou um monte de servo. A fome matou um monte Sobraram 2. A guerra, muitos servos foram convocados para a guerra. Portanto, você tem uma falta de servos. Essa falta de servos, senhoras e senhores, gerou uma rebelião popular. Eu já expliquei nessa aula por que gerou uma rebelião popular. Porque a falta de servos gerou uma rebelião daqueles que sobreviveram. Deixa eu ver, deixa eu escolher alguém. Um queria ficar com os que restaram, o outro queria também, o outro queria... Calma, Henrique. Deixa eu ver. Gabriel Andrade, 7º C, tá aí? Caramba, ninguém tá com... Oi, não consegue falar, não?
Não tem áudio? Putz, tá bom, ok, beleza. O fone dele tá bugado. Percebi. Isabela Ferreira, 7º A. Tudo bem, Flor? Oi, professor. Nossa! Ai, professor. Você tá bem, mulher? Tentando ficar bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Você lembra por que acontece uma rebelião popular, princesa? Não, professor. Não? Tá bom. Acontece uma rebelião popular porque os servos não aguentavam mais, né? Não aguentavam mais o quê, Iago? Não aguentavam as péssimas condições de trabalho? Exato, porque as condições pioraram, né? O salário aumentou? Não, o salário diminuiu. Os impostos diminuíram? Não, o imposto aumentou. Então gerou essas rebeliões populares. Com essa rebelião popular, por pressão delas, algumas concessões foram oferecidas pelos nobres. Né? Teve concessões aos servos, melhor dizendo, né? Os nobres ofereceram certas melhorias para o servo, não tem como. Tiveram que fazer. Foram obrigados. Por exemplo, tiveram que diminuir os impostos. Então, os nobres vão ter menos impostos. Os nobres cobrando menos impostos, eles vão ter menos dinheiro ou menos dinheiro? Menos dinheiro. Sim, porque os nobres dependem da arrecadação de impostos dos servos. Ora, o que oferecer uma concessão aos servos? Servos, vocês fizeram uma rebelião, fizeram uma algazarra aí, não tem como, beleza, vou diminuir os impostos de vocês, beleza? Vou diminuir. Só que qual que é o problema disso? Ele vai ter menos impostos, ele vai ter menos dinheiro. E ele tendo menos dinheiro, gente, ele continua esbanjando aqui, Continua fazendo as festanças, banquete, mas ele não tem o mesmo dinheiro que antes. Continuou tentou manter uma vida que era impossível de ter, era impossível de manter. Certo? Ele não queria, como que é? Deixa eu ver. Ele não queria chocolate aquela caixinha de bombom. Não, ele queria Ferrero Rocher, entendeu? Ele não queria laca. Ele queria, não quero laca, eu quero, como que é? Tá me ofendendo, pro? Toblerone. Eu quero Lindt, eu quero Toblerone. Você fala, nossa, metido, né? Você dá um sonho de valsa, ele fala, não, eu quero um ouro branco. Fala, bitch. Sonho de valsa é tão bom. Né? Então é o seguinte, ele tenta manter um padrão de vida, mas com menos dinheiro. Dívidas, né? Dívidas. E aí, ele tem dívidas. Qual é o único bem que ele tem que ele consegue vender? O que ele tem de tão valioso, o nobre? Terra. Os servos. As terras. Ele vende terras. Essa venda de terras, ele vende para a burguesia. O nome dessa venda, dessa terra, chama carta de franquia. Porque a burguesia não monta uma cidade? Não tem uma cidade, a burguesia? Montou uma cidade, não é? Mas essa cidade fica na terra do senhor feudal. Essa cidade. Ela fica na terra do senhor feudal. Só que o que acontece? O senhor feudal, o que ele faz? Ele fala, bem, eu vou oferecer a liberdade para aquela cidade. O que é oferecer a liberdade? Ora, aquela cidade, ela não vai mais obedecer às leis do nobre. Não vai mais pagar impostos para o nobre, porque o nobre vendeu. O nobre vendeu aquela terra. A venda dessa terra tem um nome, esse documento, carta de franquia. Tá? Esse documento, carta de franquia. Quando o nobre vende a terra para a burguesia que vive naquela cidade, então aquela terra não é mais do nobre, é da cidade agora. Ficou independente dos nobres, né? Ficou independente do senhor feudal. Como ele prova isso? Carta de franquia. Certo? Por isso que eu vou ter, então, cidades livres. Tá? As cidades ficarão livres. As cidades vão parar de obedecer o senhor feudal, as leis do senhor feudal, porque agora aquela terra não é mais do senhor feudal, agora aquela terra pertence a toda a cidade, né? Beleza? Aí a cidade vai criar mecanismos de fazer suas próprias leis, de fazer, né, sua moeda, enfim, fazer aquilo que achar necessário. Justo?
Justo. Dúvidas? Não. Ninguém tem dúvida? Tá claro isso aí, ó? Meu esqueminha aí, ó? Meu Tá caracol. muito Ô, claro. Pro, Agora eu não, tenho. mas na hora da prova, com certeza, professor. Ô, Pro, posso fazer uma pergunta? Pode? Amém. Assim, quando os nobres ficaram quase sem nada, eles também pensaram em vender os servos? Não. Servo não é propriedade dele, não. Ah, é, porque ele trabalha, né? Ele precisa do servo. Cuidado, tá? Cuidado. Beleza? Ah, Aí a pergunta beleza. fica. Obrigado. A pergunta que fica. Alguém lembra que imagem era a abertura dessa aula? Que imagem que era? Uma coroa. Boa. Eu falei da nobreza. Vai. Eu falei da burguesia. Bem, falta uma pessoa fundamental aí nessa conta, Senhor feudal. né? Ah, isso aqui é importante também, gente. Aqui embaixo, perdão, tá? Também alguns nobres vão morrer por causa da peste bubônica, né? A peste, ela não escolhe quem é rico, quem é pobre. E 100 homens para formar o exército, né? O exército do nobre, isso é importante, ó, duas coisas importantes. Os nobres também morrem por causa da peste bubônica. E sem servo, porque os servos também morreram, o exército do senhor feudal era composto pelos servos. O exército do senhor feudal era composto pelos servos, certo? Então, o exército... Vou mudar, porque começa tudo com S, eu acho meio ruim. O exército do nobre era composto por servos, tá? Portanto, ele tá com o exército enfraquecido, né? Porque os seus servos morreram por causa da peste bubônica, morreram na guerra, eles vão fugir do feudo, vão para a cidade, né? Olha o enfraquecimento do nobre. Olha o enfraquecimento do nobre, turminha. Enfraquecimento do nobre é enfraquecimento do sistema feudal. E aí vem a pergunta, né? Se o nobre está enfraquecido, a burguesia cresceu, né? A burguesia fortaleceu, aí vem a pergunta, né? Agora sim, né? E o rei nisso tudo? Onde está o rei nisso? O rei ele que perdeu a sua força para o nobre. O rei que perdeu, que teve que doar as suas terras, lá atrás, quando a gente viu, ó, no final lá do Tratado de Verdun, lembra lá do Tratado de Verdun? Sim. Beleza, e agora que o nobre está enfraquecendo, cadê o rei nisso tudo? Como que o rei vai participar disso aí? Morreu? Como o rei vai tirar proveito dessa situação de enfraquecimento da nobreza e fortalecimento da burguesia? Tchau. Falou. Tchau, professor. Próxima aula. Tchau. Tchau, professor. Como assim, tchau? A aula já vai acabar? Como assim, professor? Não entendi. Ele não tem nada mais pra explicar, ué. Pode sair da 6 aula? minutos para acabar. O professor quer deixar dúvida. Eu deixei a dúvida, não. Parece Pode sair da novela quando aula? fica aquela dúvida. Cadê o rei? Cadê? Próxima aula, gente. Tchau. Falou. Eu não Alô, fico curioso tchau. com essas coisas, professor. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Ai, ai, ai. Hoje é sexta-feira. Tchau, professor. Tchau. Avenida Brasil. Tchau, professor. Eu gostei. Falou. Tchau. Te cuidem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Até a aula acabar. Tchau. Barifis Gores Bugis Bais.